Bitcoin caiu até 59 mil dólares e após uma liquidação brutal, estamos vendo o início de uma leve recuperação. Mas será que essa queda toda foi a grande queda que o mercado precisava entregar para capturar liquidez ou logo estaremos diante de novas quedas? É isso que nós vamos ver hoje, como que eu estou me comportando nesse cenário e como que os sinais estão começando a mudar e podemos tornar essa região uma das mais importantes para o Bitcoin dos últimos tempos. Se você não me conhece ainda, eu sou Viçoso, analista cripto há muitos anos e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida utilizando o mercado cripto. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo. E se ao final o conteúdo fizer sentido, deixe seu like para eu saber que está valendo a pena. Agora bora para a análise. Bom, fazendo uma breve recapitulação, nos últimos vídeos, se você tem acompanhado, viu que eu fiz diversas compras aqui na casa dos 60 a 65 mil dólares, vendi todas as posições na casa dos 79 mil dólares, fui muito julgado, criticado por diversas pessoas que falaram que eu tinha tomado uma decisão errada, que eu havia me precipitado por ver o mercado aqui empregando uma leve alta, até os 82 mil dólares. Diversas pessoas falaram que eu iria me arrepender, que eu teria que recomprar mais caro e não foi bem o que aconteceu. Eu alertei vocês diversas vezes que, como a gente não havia deixado liquidez, capturado essa liquidez durante essa última movimentação de alta, para mim a gente estava no momento de alto risco e eu preferia desfazer das minhas posições porque a gente tinha o risco de ter um movimento de cascata que iria vir capturar toda essa liquidez que não foi capturada durante essa movimentação de alta. Pois bem, essa movimentação aconteceu, muita gente tentando encontrar um motivo, começa a dizer que o culpado é Michael Saylor por ter vendido 32 bitcoins. E entenda que o mercado sempre vai buscar um culpado, um motivo para aquela movimentação que já teria que acontecer. Sem adivinhar que o Michael Saylor iria vender esses bitcoins, eu já tinha avisado que o maior movimento mais provável seria esse. E muita gente que escutou conseguiu preservar o seu capital, mesmo sem ter bola de cristal, apenas entendendo movimentos de baixo risco e movimentos de alto risco. E quando eu olho aqui no gráfico, apenas preservar capital nessa movimentação de baixa acentuada que tivemos nos últimos dias, não rendeu para a gente aqui 25% de preservação patrimonial. Na verdade, foi mais do que isso. Porque quando eu deixo de perder 25%, na verdade, eu não estou deixando de perder 25%. Porque, se caso, eu teria aqui somente na volta mais do que 30% de recuperação. Então, muitas das vezes, você vender nos momentos de alto risco e recomprar nos momentos de baixo risco é o que realmente vai te gerar construção de patrimônio a longo prazo. Todas essas pessoas que estavam acreditando que o Bitcoin iria a 100 mil dólares novamente, que bateríamos topo histórico, que falaram que eu iria me arrepender de ter vendido ali em 79, na verdade, elas estavam presas em viés que elas mesmas construíram com base naquilo que elas estão fazendo. Entenda que nesse mercado você tem que ser o mais frio e racional possível. É muito fácil falar depois que a movimentação já aconteceu, mas quando o preço começa a subir depois de você ter vendido, você tem que tomar essa atitude da forma mais fria e racional possível, sabendo que mesmo que o preço suba um pouco mais depois de você ter vendido, você vendeu porque era um sinal técnico de alto risco e que o mais provável é que seja uma semana, seja um mês, seja 2 meses, mas em algum momento o preço vai te entregar uma queda acentuada como essa. Então, pouco me importa se foi realmente o Michael Saylor o culpado, se é a bolha de IA que está estourando, ou seja lá o que for. É uma movimentação que mesmo antes de ter acontecido, eu já tinha trazido aqui para vocês que era o mais provável de acontecer. E essas pessoas que criticaram agora estão deitados debaixo da cama, morrendo de medo de nós vermos o preço agora em 40 mil dólares, em 50 mil dólares. Então, algo que antes era totalmente impossível começa a se tornar possível. E é assim que o mercado sempre se move, fazendo as pessoas acreditarem com o seu próprio viés em movimentações que nunca existirão.
Por isso que a gente tem que ser o mais frio e racional possível e nos ater aqui apenas aos dados. E um dos maiores motivos que eu acreditava que essa queda não iria demorar, mostrei diversas vezes aqui para vocês, essa movimentação astronômica do mercado internacional. Era muito improvável que a gente continuasse com essa movimentação sem fortes correções. E veja bem, o que aconteceu nos últimos dias, uma correção muito forte em um único dia. Algo que a gente não via há muito tempo. Se a gente olhar aqui o gráfico anterior, olha só, nos últimos anos a gente não viu uma movimentação de baixa tão forte como a desse único dia. Uma movimentação como essa, uma barra como essa, ele dá um sinal para o mercado como um todo. Dá um sinal de que algo que a maior parte das pessoas não esperavam pode acontecer e que podemos ver, sim, movimentações muito mais acentuadas do que a que vimos nos últimos dias. Quando a gente olha aqui para os ETFs, a gente vê na última semana recordes inimagináveis. Enquanto a gente vê aqui dias onde a gente teve entrada de 49 bitcoins nos ETFs, a gente vê fluxo de saída de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 6 mil consecutivamente. Isso aqui é o pânico do varejo. Essas pessoas que foram pegas de calças curtas, que jamais acreditavam que o mercado ia cair, que isso ia acontecer. Quando vê essa queda se concretizando, elas saem no meio da euforia e do desespero. Elas tentam tomar uma atitude depois que o movimento do mercado já se concretizou. Elas saem no puro desespero, assumem prejuízo. São tipicamente o varejo representado por pessoas amadoras. Então, quando você vê esses dados dos ETFs, entendam como diversas pessoas amadoras saindo das suas movimentações em grande desespero. E a gente não viu saídas fortes como essa em 79, 80, 81 mil dólares, na região onde eu desfiz as minhas posições e que todos estavam acreditando que iríamos a 90, a 100, 120 mil dólares. E você não precisa sempre acertar, porque no meio dessa movimentação, eu mostrei para vocês também que eu havia feito uma compra estratégica em 75 mil dólares, porque a gente tinha sim a probabilidade desse movimento ser um reteste aqui e a gente ter uma continuidade de alta. Esse movimento não se concretizou e eu preferi estopar as minhas posições aqui em 74 mil dólares. Então, nessa movimentação estratégica, eu tive aqui um prejuízo de pouco mais de 1,5%. Um prejuízo muito pequeno, perto do prejuízo maior que eu poderia ter tomado. Além disso, essa proteção me garante agora recomprar as minhas posições com um risco-retorno muito maior. E quando eu vejo que essa movimentação capturou a liquidez aqui dos 60 mil dólares, observa como que a gente passou milimetricamente um pouquinho aqui abaixo, duas vezes, e em seguida tivemos uma recuperação. Esse movimento aqui constitui para mim recompra obrigatória das minhas posições aqui na casa dos 60 mil dólares. Não consegui pegar o melhor momento, né? O menor valor de 59 mil dólares, mas consegui aqui um preço médio de 60 mil dólares. Entenda que essa recompra não é uma recompra que eu acredito que o preço vai voltar novamente para os 75, para os 85, para os 95. Cada dia é um novo dia a partir de agora. Mas eu entendo que o preço chegou em uma região estratégica de baixo risco que eu havia aguardando muito tempo. Então não quer dizer também que o preço não pode trabalhar abaixo dessa região. A gente pode sim ver o preço novamente testando os 60 mil dólares, agora já estamos em 63, podemos novamente retestar os 60, inclusive vimos em zonas mais abaixo. Porém, eu vou ser absolutamente estratégico nesse momento e dependendo de quando e como isso acontecer, eu posso inclusive estopar as minhas posições ou mesmo vendê-las no próximo respiro de alta que a gente tiver. Porque assim eu consigo multiplicar o meu patrimônio muitas e muitas vezes, comprando em baixo risco e vendendo em zona de alto risco. Quando eu olho do tempo gráfico diário, eu vejo que a próxima zona de interesse vendedor vai ser aqui na nossa EMA 12, nos 67 mil dólares. Por que vai ser essa zona? Vai ser literalmente a zona onde que entraremos novamente dentro dessa lateralização e que muita gente vai acreditar que a partir daqui vamos novamente constituir uma movimentação de alta.
Então, se você está exposto também, ou tomar a decisão de entrar agora, estamos muito perto ainda dos 60 mil dólares, tenha muito cuidado conforme formos subindo, quando chegarmos nessas áreas. Temos alguns outros dados também aqui, que eu vou mostrar logo à frente, que mostram também o quanto essa área dos 67 mil, acima dela, a gente vai ter turbulência. Então, do mesmo jeito que você não pode acreditar que a partir daqui ainda teremos continuidade de baixa e que agora iremos a 40, a 30, até 20 mil dólares, eu ouvi falar novamente, você não pode acreditar, pegar o viés de que a partir daqui iremos retomar essa movimentação como um foguete estelar aqui e desbravando todas as resistências à frente. Eu preciso entender se o meu movimento de capitulação, aquela capitulação extrema, já aconteceu, está acontecendo ou se ainda irá acontecer. E quando eu olho aqui essa distribuição do supply, eu vejo que as coisas estão cada vez mais interessantes. Esse gráfico que anteriormente eu vi aqui uma distribuição de 60% de pessoas no lucro versus 40% de pessoas no prejuízo, ele já começa a ficar mais equilibrado. Hoje a gente trabalha aqui literalmente em cima do muro. 50% de pessoas no lucro, 50% de pessoas no prejuízo em toda a rede. Eu já falei para vocês que em todos os ciclos a gente só teve o fundo cíclico marcado quando a gente tinha um prejuízo acumulado maior do que o lucro acumulado em toda a rede. Maior quantidade de pessoas no prejuízo do que pessoas no lucro. É como as coisas funcionam no mercado, como sempre funcionou, e eu sempre reforço para vocês. A gente precisa de 90, 95% das pessoas perdendo dinheiro para que 5% ganhem muito dinheiro. Então vai ser sempre assim. O mercado ele vai induzir, seja por Michael Saylor, seja por guerra, seja por pandemia, sempre vai ter um catalisador, um cisne negro que vai trazer esse caos, que vai trazer essa e outras armadilhas para o mercado para que essa distribuição seja suportada. Até porque o mercado é um jogo de soma zero. Então não existe 90% das pessoas estarem no lucro versus 10% das pessoas estarem no prejuízo e a gente marcar assim o nosso fundo cíclico. Isso nunca vai acontecer. A gente tem que nos apegar ao que realmente acontece, ao que os dados entregam para a gente para tomar as melhores decisões possíveis. E quando eu olho aqui desse prejuízo acumulado e começo a dividir em entidades, eu vejo que essa entidade aqui, que são as pessoas que entraram no mercado há pouco tempo, a maior parte delas está no prejuízo acumulado depois dessa queda. Isso aí é o início de uma capitulação. As pessoas mais recentes, praticamente todas elas no prejuízo, praticamente todas elas vendendo desesperadas, é o que a gente viu que está acontecendo com os ETFs e é o que foi o grande catalisador dessa queda dos últimos dias. Pessoas comuns acreditando que o Michael Saylor vai continuar vendendo e se desesperando, todas elas assumindo prejuízos, enquanto o preço vai lá e captura a liquidez que ele precisa capturar para que a gente possa ter pelo menos um respiro antes de termos novas movimentações de alta ou mesmo movimentações de baixa. E um ponto interessante é que, quando eu olho para esse outro gráfico aqui, eu vejo que as pessoas que detêm o Bitcoin, os investidores mais maduros que detêm o Bitcoin há muito tempo, eles não venderam nem mesmo nesses últimos dias de pânico. Observa como que quanto mais o preço caiu, o gráfico deles aqui em azul continuou aumentando. Isso mostra que essa queda acentuada dos últimos dias foi literalmente uma queda catalisada mais pelo varejo, catalisada pelos investidores amadores, que são o primeiro nível da nossa capitulação cíclica. Então isso pode inclusive ser chamado de uma capitulação temporária ali dos investidores recentes. Isso constitui o primeiro nível de uma capitulação cíclica. Numa capitulação cíclica, a gente precisa dos investidores recentes totalmente em pânicos, desfazendo das suas posições com muito desespero, como aconteceu nos últimos dias. Esse é o primeiro nível da nossa capitulação. E a capitulação cíclica, ela chega ao real nível 2 apenas quando os investidores maduros, os investidores mais antigos, também entram em desespero e até mesmo eles começam a desfazer das suas posições. Muita gente acha que é o momento que o preço mais cai, mas não é. É literalmente o momento onde que as moedas mais trocam de mãos. E olhando para esses e outros dados, eu vejo que ainda não chegou esse momento.
mas a gente está sim caminhando e cada vez mais próximo disso acontecer. E quando eu olho aqui para outros dados, eu vejo que esse respiro que a gente começou até agora, de 60, 61, 62 até 63 mil dólares, já vem deixando muita liquidez aqui embaixo. O início dessa movimentação aqui em 61 mil dólares, observa como que eu tenho uma zona forte amarela aqui, porque o preço mal começou a subir e as pessoas já começaram novamente a se alavancar. Então, é muito possível que a gente toque aqui novamente, até mesmo antes de ter esse respiro de alta. Então não se assuste se amanhã ou logo em seguida você vê o preço aqui retomando 61 mil dólares, 60 mil dólares, quiçá 59 mil dólares, antes de entregarmos essa movimentação de respiro. Mas quando eu olho no acumulado, eu vejo aqui que no mês inteiro eu tenho uma zona de liquidez superior altíssima, que começa sim, nos 67 mil dólares, onde eu mostrei lá no início que graficamente é a zona onde que muitas pessoas vão acreditar que retomamos a alta. Então é a primeira zona de perigo que temos ali de uma nova retomada de baixa. Acima dela temos outra zona aqui nos 78 mil dólares e logo acima nos 83 mil dólares, que é aquela zona de liquidez deixada acima do topo ali, próximo dos 80 mil dólares. Então, para a gente fazer uma recuperação desse movimento, a gente vai precisar aqui de muita força, muita captura de liquidez constante e a gente precisa, por isso, analisar dia após dia para ver o que realmente a gente vai ter força para constituir. Mas que o movimento mais provável dessa subida é que a gente sim ainda forme um topo descendente para então termos a nossa capitulação final, a nossa capitulação cíclica. Quando a gente parte aqui para análise quantitativa, eu vejo que a gente ainda, mesmo nesse breve respiro que começamos até agora há pouco, a gente ainda não vê combustível entrando aqui no mercado de futuros. A gente vê que esse início dessa movimentação de alta aqui ainda está muito frágil e, como eu disse, a gente deixou muita liquidez aqui embaixo, em 61 mil dólares, logo abaixo dessa lateralizaçãozinha que a gente teve ontem. Então é muito possível que a gente toque aqui, capture essa liquidez, até mesmo antes da gente ver o combustível entrando aqui, o Upper Interest. Ele precisa entrar para as pessoas começarem a se alavancar, começar a buscar essa liquidez. A gente vê que essa primeira alta que a gente teve aqui, logo no início da abertura hoje do domingo, às 19 horas, assim que o mercado de futuros internacional abriu, a gente teve essa pancadinha aqui para cima do Bitcoin e já gerou aqui um altíssimo nível de liquidez superior. E pode ser, inclusive, o início aqui da captura de liquidez nessa retomada, nesse respiro do preço que a gente pode ter nos próximos dias. E quando eu olho para esse gráfico, ele traduz tudo que eu venho falando para vocês ao longo desse vídeo e dos últimos dias, que a gente não constituiu ainda nosso movimento de pânico extremo. Entendam, esse pânico dos últimos dias foi sim extremo, mas, como eu mostrei, foi um pânico causado principalmente por varejo e ETFs, que também é ali grande parte do varejo. Mas quando a gente olha aqui para a nossa capitulação cíclica, o medo extremo, a troca de mãos dessa moeda extrema, e como a gente vê nesse gráfico, todas as outras vezes foi marcado por essas movimentações aqui em vermelho. A gente observa que a gente teve sim aqui uma fisgada para baixo e a gente observa também que essa movimentação em vermelho, ela pode sim começar a acontecer antes da gente passar aqui a linha neutra aqui para baixo. Nesse ciclo aqui, por exemplo, de 2018, a gente teve o início dessa capitulação cíclica aqui acima da nossa linha neutra, aqui também, ó. Então, se sim a gente tivesse ali uma continuidade de queda dos 59, a gente continuasse 55, 50 mil direto, é bem provável que a gente já iria entrar nessa zona. Mas até então não foi o que aconteceu. Não quer dizer que não possa acontecer amanhã, não possa acontecer semana que vem, por isso que a gente tem que ser absolutamente estratégico na hora de comprar, na hora de vender, na hora de posicionar o stop e analisar o mercado dia após dia, tomando as melhores decisões. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de deixar um comentário aqui dizendo o que você também está fazendo com as suas posições, o que você está pensando, deixar o seu like,
fazer a sua inscrição e escrever aqui, ativar o sininho, porque assim você recebe em primeira mão sempre que eu postar um vídeo e trazer um conteúdo aqui de altíssimo nível. Assim você ajuda aqui o canal e também me incentiva a continuar trazendo conteúdo diário e semanal aqui para vocês das melhores decisões que eu venho tomando, de tudo que está acontecendo de mais importante aqui no mercado. Por hoje é isso, forte abraço, fiquem com Deus.